Bom, gente, vamos supor agora que nessa aula de topografia a gente queira criar uns caminhos que vão percorrer aqui até chegar nesse platô. Então, nesse projeto esquemático eu coloquei uma casinha em cima de um platô e eu quero que uma rampa suba desse ponto aqui de baixo até aqui em cima. Eu venho aqui no meu nível terreno e vou criar uma rampazinha aqui com a ferramenta Floor. Aí vamos lá, vou colocar aqui o Boundary Line, vou usar essa ferramenta SP-Line. Vou criar um SP-Line aqui. Tá? Vou criar outra aqui. Sempre bom buscar essa perpendicularidade que acontece aqui, tá, gente? Ó, que fica essa linhazinha azul. Então eu puxo essa linha aqui para fechar esse limite e puxo essa aqui. Vocês vão perceber que sempre ao longo do início e do término das rampas a gente tem que estabelecer chegadas perpendiculares. Então essa linha aqui é perpendicular a essas duas. Essa linha aqui é perpendicular a essas duas. Tá? Ou no mínimo a partir de uma linha. Então essa aqui é perpendicular a essa. Tem um ângulo um pouquinho mais fechado desse lado. Mas eu estou seguindo a perpendicularidade. Então, quando eu faço um piso só com esses contornos, o piso vai ficar completamente plano. Se eu fechar isso, né, vou colocar aqui no meu pavimento terreno, vou só puxar aqui a visualização wireframe, ele está um pouco mais alto, vou colocar aqui no terreno com 0,50 de altura. Tá? Mexi na altura aqui desse piso que eu criei, vou colocar aqui na opção Hidden Line. Pronto, então quando eu colocar agora na opção visibilidade em 3D, eu tenho essa ocasião aqui acontecendo. Naturalmente a gente vai ver que é interessante, vou mudar aqui, só tentar aqui no nível 0, para ver o que acontece. Pronto, nível 0 ela zerou aqui, ó, com essa superfície, tá? Tá no nível terreno, com nenhum offset de altura, então tá aqui. Então eu vou tentar criar uma subida aqui, manipulando a altura dessa cabeça dessa rampa. Então ela vai subir e essa aqui vai ficar aqui embaixo. Percebam que toda rampa, idealmente, ela fica num plano completamente horizontal, que é esse caso. E chega em outro horizontal também. Então vou fazer essa manipulação agora. Vou aqui para o meu nível terreno. Vou só mudar para o modo wireframe, que é o modo vista de arame. E vou editar essa linha, Edit Boundary, vou criar aqui um Slope Arrow, porque essa primeira função que a gente usou delimita o contorno da rampa, essa segunda aqui faz o percurso de inclinação que a rampa deve ter. Normalmente ele pega a altura, se eu pegar daqui para cá por exemplo, certo? Então vou selecionar essa linha e vou manipular as alturas dela. Então está dizendo assim, ó, qual o offset ou qual a altura na parte de trás, que é o tail, né, que seria o rabo. Vou colocar 0. E aqui, qual é o offset na cabeça da seta? Eu vou colocar aqui, vamos dizer aqui que seja 1,5. Seria a altura daquele platô que a gente criou na aula de topografia. Então, 1,5. Então, eu vou dizer que isso aqui começou no 0 e acabou no 1,5. Vou salvar. Certo? Vou mudar aqui para Hidden Line, sumir um pedaço da rampa, vocês vão ver por que agora. Então eu comecei a rampa aqui de baixo, dei uma pequena diferençazinha e terminei com essa rampa aqui em cima. Essa inclinaçãozinha que está dando aqui, gente, é exatamente a diferença que acontece quando a gente não tem as linhas exatamente perpendiculares. Então é ideal, isso não é um problema do programa, isso é um problema de geometria. Então a gente tem que buscar na hora de construir essas SP-Lines, fazer com que elas sejam perpendiculares. Então vocês estão vendo aqui que tem um encontro inclinado, então normalmente o correto seria que essa rampa tivesse a sua linha de delimitação nesse tracinho aqui. Então eu posso inclusive fazer isso. Modificar a edição aqui, ó. Eu posso criar um artifício aqui, tá? Vamos criar um artifício. Eu vou aqui na barra Annotate e vou criar uma linha de detalhe, partindo mais ou menos desse ponto e cruzando esse ponto aqui. É uma coisa relativamente aproximada, mas que dá certo. Então quando eu editar esse contorno,
Vou puxar isso aqui para cá. Isso aqui para cá. Então eu já tenho uma condição de fechamento entre essas duas linhas. Tá? Vou fechar aqui. Ela me deu esse afastamento, na verdade, porque eu encurtei a rampa, né? Então eu posso editar isso. Editar aqui o boundary, né? Editar. E dizer que isso aqui vai começar do nível 0,15. Então ele foi para o zero aqui, tá? Então a única diferença, pequena diferença que vai ficar é esse ponto aqui, que a gente resolveria fazendo essas duas linhas perpendiculares. Na verdade, essa chegada teria que ser perpendicular, ela está ligeiramente inclinada, vocês estão vendo, né? Então eu teria que tentar fazer essa chegada perpendicular. Vou salvar aqui, a diferença ficou muito pequena, mas ainda está bem. Então a última coisa que eu vou fazer aqui agora para ajustar é trazer a conformação da topografia para essa rampa. Então vocês vão ver como é tranquilo, é a mesma situação que a gente fez quando usou o platôzinho aqui desse edifício. Eu vou passar aqui um corte aqui nessa rampa. Vou manipular essa topografia aqui, ó. Clicar nela, editar em editar, clicar em editar. Ó, vou clicar aqui em determinados pontos. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Um aqui, outro aqui. Vou tirar esse pontinho aqui que vai me atrapalhar. Vou criar esses pontos aqui ao longo dessa superfície. Claro que eles não estão ainda numa posição correta, né? Mas estão estimados aí, e a gente vai corrigir isso melhor com a visualização do corte 2. Esse corte que eu acabei de passar aqui, eu vou entrar nele, ó, certo? E vou trazer essas linhas para cá. Vou ativar essa ferramenta TL, Thin Lines. E vou trazendo essas coisinhas aqui para cá. Esses pontinhos para cá. É um pouco confuso, eu entendo, mas vocês vão começar a sentir a lógica quando a gente for puxando esses pontos por lugares certos. Vou reativar a opção Thin Lines, que é a opção linhas finas, para ver como é que está se conformando aqui o terreno. E vamos dar uma olhadinha só rápida aqui na topografia para ver o que está acontecendo aqui. Bom, na verdade, os pontos mais importantes que eu tenho que ajustar são esses, né? Então eu posso ir também por aqui pelo 3D, já que lá estava um pouco mais difícil. Então eu vou botar aqui a 1,35, esses dois pontos. Esses dois pontos aqui eu vou estimar a princípio a 1 metro. Até acertei aqui por acaso, mas vou eliminar esse pontinho aqui da topografia para suavizar aqui. E vou colocar esse aqui a 50. Bom, e vou tentar agora trazer por aquele corte novamente para ver se a coisa está melhorando. De fato está. E eu venho agora com as verificações aqui desses pontos. Ainda está um pouquinho difícil de enxergar, mas eu posso vir para cá, porque na verdade, gente, eu já sei o que está acontecendo aqui. Eu passei aquele corte depois dos pontos, então tem que passar antes. Eu tenho que ver esses pontos, onde eles estão. Então vou aqui editar a superfície, vamos lá para o seção 2. Melhor, gente, ó, seleciono esses pontinhos aqui, ó, só para vocês verem onde eles estão. Vou na seção 2. Pronto, e aqui eles estão. Quando mexer com isso aqui, ele vai mexer para cá, vai mexer para cá.
o perfil do terreno não vai ficar idêntico porque ele passa uma parte por fora do terreno. Então eu posso ir manuseando isso, né? Então vamos ver aqui no 3D o que acontece. Então aquele pontinho eu trouxe para cá. Eu posso mover esse aqui para cima, colocar 1 metro. Aí pode ir na tentativa, tá? 0,7, 0,6. Esse aqui 0,7, 0,8. E assim a gente vai conformando, tá? O terreno. Então vocês vão clicando nos pontos e dando a estimativa de altura deles. Lembrando que o terreno é uma coisa mais maleável, não tem a necessidade de ter a precisão de um edifício. Então aqui vocês percebem que eu tenho um caminho sinuoso que segue o caminho da minha topografia, tá? Então essa é a forma de manipular os caminhos no Revit.